Juízes 21. Ora, os homens de Israel tinham jurado em Mispá dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou sentado até a tarde, diante de Deus, e todos, levantando a voz, fizeram um grande pranto, e disseram: Ah! Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto, que falte uma tribo em Israel? No dia seguinte o povo levantou-se de manhã cedo, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem dentre todas as tribos de Israel não subiu à assembleia diante do Senhor? Porque se tinha feito um juramento solene acerca daquele que não subisse ao Senhor em Mispá, dizendo: certamente será morto. E os filhos de Israel tiveram pena de Benjamim, seu irmão, e disseram: hoje é cortada de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restam deles, desde que juramos pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher? Então disseram: quem é que dentre as tribos de Israel não subiu ao Senhor em Mispá? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à assembleia. Porquanto, ao contar-se o povo, nenhum dos habitantes de Jabes de Gileade estava ali. Pelo que a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valorosos e lhes ordenou, dizendo: ide, e passai ao fio da espada os habitantes de Jabes de Gileade, juntamente com as mulheres e os pequeninos. Mas isto é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que tiver conhecido o homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial em Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. Então voltaram os benjamitas, e os de Israel lhes deram as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. E o povo teve pena de Benjamim, porquanto o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Disseram, pois, os anciãos da congregação: como havemos de conseguir mulheres para os que restam, pois que foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: deve haver uma herança para os que restam de Benjamim, para que uma tribo não seja apagada de Israel. Contudo nós não lhes poderemos dar mulheres dentre nossas filhas. Pois os filhos de Israel tinham jurado, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Disseram então: eis que de ano em ano se realiza a festa do Senhor em Siló, que está ao norte de Betel, a leste do caminho que sobe de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Ordenaram, pois, aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, ponde-vos de emboscada nas vinhas, e vigiai, ao saírem as filhas de Siló a dançar nos coros, saí vós das vinhas, arrebatai cada um sua mulher, das filhas de Siló, e ide-vos para a terra de Benjamim. Então quando seus pais e seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhes diremos: dignai-vos de nolas conceder, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, nem vós lhes destes, de outro modo seríeis agora culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e conforme o seu número tomaram para si mulheres, arrebatando-as dentre as que dançavam, e, retirando-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Nesse mesmo tempo os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, assim voltaram cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Capítulo 21 de Juízes, um breve estudo. O capítulo 21 de Juízes descreve os eventos após a terrível história da concubina levita em Juízes 19, onde uma mulher é violentamente abusada e morta. O capítulo 20 relata a resposta das tribos de Israel a esse incidente, que incluiu uma guerra civil entre os israelitas, com a tribo de Benjamim sendo quase exterminada. O capítulo 21 começa com os israelitas lamentando a perda da tribo de Benjamim e buscando encontrar esposas para os sobreviventes de Benjamim. Eles fazem um voto de não dar suas filhas em casamento a homens de Benjamim, mas então se deparam com o dilema de como preservar a tribo de Benjamim e manter aliança entre as tribos de Israel. Eles encontram uma solução inusitada ao atacar a cidade de Jabes de Gileade, matar todos os homens e mulheres, exceto as virgens, e então fornecer essas virgens como esposas para os sobreviventes de Benjamim. Isso lhes permite manter a tribo de Benjamim e quebrar seu voto de não dar suas filhas aos benjamitas. Principais pontos do capítulo 21. A importância do juramento-voto. O capítulo começa enfatizando a seriedade de fazer um voto ou juramento.
Os israelitas fizeram um voto de não dar suas filhas em casamento aos benjamitas, e isso cria um dilema moral mais tarde. Consequências das ações precipitadas: a ação de matar todas as pessoas em Jabes de Gileade e sequestrar as virgens para dar aos benjamitas ilustra as terríveis consequências de ações precipitadas e extremas em situações de crise. Falta de liderança e moral: esse capítulo reflete a falta de liderança espiritual e moral em Israel naquela época. As tribos de Israel agem de maneira egoísta e violenta, sem buscar a orientação de Deus. Aplicabilidade em nossas vidas. Integridade nos votos e juramentos. O capítulo 21 destaca a importância de manter os compromissos feitos a Deus e aos outros. Em nossas vidas, isso se traduz em lembrar que os votos e promessas são sérios e devem ser cumpridos. Consequências das ações impulsivas: nós podem aprender com as ações impensadas dos israelitas no capítulo 21. É importante pensar nas consequências de nossas ações antes de agir impulsivamente em situações difíceis. Busca por liderança espiritual: este capítulo também pode servir como um lembrete de buscar orientação e liderança de Deus em tempos de crise ou dilema moral. Podemos refletir sobre a importância de seguir princípios morais e éticos em todas as circunstâncias. Em resumo, o capítulo 21 de Juízes destaca a importância de cumprir os votos, as consequências de ações precipitadas e a necessidade de liderança espiritual e moral. Podemos aplicar esses princípios em nossas vidas, lembrando-se de agir com integridade, consideração e buscando a orientação de Deus em nossas decisões.